Bom, vamos lá. São 7 horas e 12 minutos desta quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Falamos ao vivo aqui na fanpage do Barroso em Dia, via Facebook, para a gente trazer mais uma edição do programa Em Pauta. A gente vinha fazendo isso de forma gravada, né? Então, logo produzido, a gente divulgava aqui nas plataformas. Hoje nós estamos meio que inaugurando, debutando essa plataforma aqui ao vivo, então é tudo meio que um teste, a gente pede a compreensão dos nossos queridos amigos aqui. A partir de agora, a gente vai debater, obviamente, tudo sobre o Covid-19 aqui na cidade, coronavírus em Barroso, e, obviamente, na região. E os nossos leitores, os nossos internautas aqui do Barroso em Dia, podem mandar mensagens que a gente vai trazer a sua participação aqui. Já deu para perceber que nós estamos recebendo aqui a presença do sociólogo Antônio Claré, que está com a gente aqui hoje, mais uma vez, na nossa transmissão. O empresário e ex-secretário de Finanças do município, Luiz Moreira, o Luizinho, nosso querido amigo Luizinho também com a gente, todo internauta aqui, o Luizinho participando conosco. E hoje, estreando conosco, participando, recebendo esse convite aqui, o vereador da cidade, Eduardo Pinto. Bom, é esse o nosso time para a gente poder falar e debater esse momento caótico, esse momento conturbado que estamos vivendo aqui no município. A gente conta com a sua participação, com esse compartilhamento desse link. Repito, estamos neste período de home office, então é muito bom deixar claro que é um ambiente familiar mesmo, passar alguém por aqui, você ouviu uma criança chorando, né, Eduardo? Você ouviu um cachorro ou um carro buzinando de fora, enfim, é um ambiente familiar para a gente debater a partir de agora essa situação. Deixa eu dar uma boa noite especial para os meus amigos aqui. Boa noite, Antônio. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, debatendo sobre temas tão importantes. Bom, deixa eu dar uma boa noite para o Luizinho. Luizinho, prazer ter você conosco aqui hoje também. Boa noite, Bruno. Prazer é meu estar aqui novamente para a gente estar debatendo assuntos importantes para a sociedade, hein? Tá certo. E o Eduardo estreando com a gente, né, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, meus amigos Antônio, Luiz. Boa noite a todos que estão acompanhando, que vão acompanhar. Prazer participar com vocês e poder contribuir um pouquinho nessa discussão. Tá certo. Bom, hoje é um dia muito especial, né? Quase eu não vi isso na televisão. Aliás, cada ano menos se fala, né, Antônio? Você, como sociólogo, pouco se fala do descobrimento do Brasil hoje, dia 22. É verdade, Bruno. Hoje é uma data que tem passado batido para muita gente, mas é uma data importante, tá? Para a gente refletir sobre a fundação do nosso país. Hoje, por acaso, eu me encontrei com uma pintura do pintor Victor Meirelles, que se chama Primeira Missa no Brasil. Vocês devem conhecer, uma tela muito famosa e muito idílica também, porque mostra uma imagem dos portugueses chegando, confraternizando com os índios, e aquilo muito amistoso, né, aquele clima. Só que, na realidade, foi bem diferente disso, a nossa história, né? É uma história, muito infelizmente, marcada por muita violência e até hoje. E tem algo importante destacarmos desse 22 de abril, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, em 2020, que a chegada dos portugueses, dos europeus no nosso país, além de tudo, trouxe o que a gente chama de um choque epidemiológico para aqueles que aqui estavam. Então, essa pandemia daquele momento foi responsável por dizimar
centenas de milhares de índios que viviam aqui. E isso nos ajuda também a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Mais uma vez, uma grande pandemia. Felizmente hoje, diferente daquela época, nós temos ferramentas, tecnologias, conhecimento, ciência. Exato. E, Eduardo, ontem, não por menos, nós tivemos também a comemoração do 21 de abril, Tiradentes, né? Inclusive uma solenidade muito simbólica na cidade de Ouro Preto, o que marcou ontem a comemoração. Verdade, Bruno. Realmente, esse momento que a gente vive muda e tem mudado todo tipo de rotina, né? Rotina do dia a dia mesmo e rotinas anuais, como, por exemplo, a celebração, que é um dia muito importante para o nosso estado, que esse ano completa 300 anos e pela primeira vez em quase 70 anos a cerimônia Ouro Preto, né? A entrega da medalha da Inconfidência foi extremamente diferente, única, somente mesmo com o guardião ali da independência, colocando a coroa de flores, né? E um momento muito atípico na nossa história, que tem mudado muito a vida da gente, mas é sempre importante a gente, pelo menos, não esquecer legados como de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, que foi um movimento muito importante, talvez um dos mais importantes pela independência do Brasil. Agora, ô Luizinho, independente das solenidades, do momento, né, das datas comemorativas, é um momento muito complicado e desde que a gente começou a conversar sobre isso, ainda continua sendo um momento muito conturbado para nós, né, Luizinho? Muito conturbado e muito estranho também, né? O Antônio explicou muito bem ali sobre, né, a data de hoje, a comemoração de hoje, não só de hoje, mas também ontem, né, além da comemoração lá em Ouro Preto, eu achei muito estranho, né, aquela praça toda deserta, né? Apenas um dragão da Inconfidência colocando a coroa, depositando a coroa, me deu uma coisa muito ruim. Eu, como brasileiro, eu senti, sabe, aquilo ali, de certa forma. E outra coisa também, ontem foi dia de aniversário, da comemoração do aniversário de Brasília, e não houve evento algum, né, para comemorar isso. E ontem também os israelenses pararam, né, para lembrar as vítimas do Holocausto, né? Então, quase tudo está passando despercebido, né, em função do coronavírus. O coronavírus está fazendo a gente esquecer até a história, né, a nossa história, né, e lamentavelmente o que está ocorrendo aí está ficando cada vez mais grave, hein? Infelizmente. É verdade, Luizinho. E a gente está escrevendo a história nesse momento, mas um capítulo muito triste, né? Diga-se de passagem, um capítulo muito triste da nossa história. Nós estamos chegando, neste momento, a quase 3.000 mortes aqui no Brasil. Como é que você está vendo isso aí, Luizinho? Esses números dá-se uma impressão que a curva está sendo de fato achatada. Dá-se uma impressão, não estou falando com parecer nenhum, mas, de qualquer forma, nós estamos falando de quase 3.000 mortes. É muita morte. Só hoje foram 165 mortos, né, o equivalente a 4 ônibus, né, com capacidade de 40 pessoas, né, em um desastre a cada dia. Né? Você imagina bem a situação. Né? Mas, de certa forma, Bruno, a gente tem que ver aí 2.906 mortes. Né? A gente está vendo aí, a gente fica satisfeito de estar vendo bons exemplos, né, nesse momento tão conturbado, né, de tanta rivalidade, tanta briga ideológica. A gente vê grandes exemplos. Eu gostaria até de citar um deles, que é o que aconteceu está acontecendo na Bahia, né? O governador Rui Costa, que é do PT, está fazendo um trabalho legal lá, junto com a ACM Neto, que é do DEM. Né? São rivais, mas uniram para combater um único inimigo, que é o coronavírus. Poxa, isso tinha que alastrar no país, sabe? Eu acho que está faltando isso. São os belos exemplos que deve ser seguido. Em Israel também, não sei se vocês viram, né, a notícia, né, lá juntaram, né, os dois maiores rivais, né, e estão fazendo uma coalizão, né, para combater o coronavírus, que já não é tão alarmante, mas que gerou um desemprego de 3%, aumentou de 3,66% para 26%. Né? Então, eles fizeram essa colisão lá
e um grupo de pessoas que é aliados, né, tanto de um quanto de outro, não gostaram, ou seja, são rivais na política, não gostaram da coalizão e foram fazer uma manifestação na praça, que chama Praça Rabi, né, uma praça onde é dedicada a manifestações políticas. Né? E lá eles fizeram a manifestação pacífica, mantendo o distanciamento e com máscara. Né? Então, isso aí é um belo exemplo. Isso a gente tem que estar citando, porque é possível a comunidade unir e combater, né, um único inimigo, que é o vírus, e não o inimigo adversário. Ô Antônio, a gente chamando um pouco para a nossa realidade, tá aí em Minas Gerais, os números também continuam crescendo. Como eu disse, parece que numa escala e numa velocidade, graças a Deus, menor, ao que parece, mas continuam crescendo. Bruno, aqui em Minas nós temos algumas vantagens, né? Temos cidades mais dispersas, uma quantidade maior de municípios. Nós temos cidades menos povoadas também, uma densidade demográfica menor. A gente pode destacar também o fato de, na comparação com São Paulo e com o Rio de Janeiro, nós termos uma capital, na comparação com o resto do estado, né, proporcionalmente menor. Então, se em São Paulo são quase 20 milhões de habitantes na capital, se no Rio nós temos mais da metade da população do estado também em uma única cidade, aqui em Minas o que nós temos é uma capital com cerca de 2 milhões de habitantes e um estado com 20 milhões de pessoas. Além disso, tem uma outra razão que nos ajuda, é o fato de termos fluxos, não só, na verdade não migratórios, mas fluxos turísticos, né, na comparação com São Paulo e Rio, menores. Nosso aeroporto não é um hub internacional como é o aeroporto de São Paulo e do Rio. Então, tudo isso colabora para nós termos menos casos na comparação com os outros estados do Sudeste. Isso não significa, porém, que nós não devamos ter toda a cautela e a precaução necessárias nesse momento, porque, como nós já dissemos aqui em outras ocasiões, é uma doença muito oportunista e que se transmite de forma muito fácil, muito simples. Então, um pequeno descuido pode significar uma explosão de casos, e nós já estamos a caminho de achatar a curva, e eu acho que não é momento para descansar. Pois então a gente invade nesse momento a nossa realidade, que é com relação à cidade de Barroso, obviamente. E aí, Eduardo, queria tocar no assunto com você com relação aos nossos casos aqui. Nós chegamos a 54 casos suspeitos na cidade. Nós temos uma boa notícia que saiu hoje. Deixa eu compartilhar essa notícia com o pessoal, que é a notícia dos 4 exames que somam aos 16 e chegamos a 20 exames negativos na cidade de Barroso. Então, de qualquer modo, é uma notícia boa, né? Que dá um alento para nós. Então, 54 casos suspeitos e 20 exames, digamos, negativos, exames negativos. Como é que você vê esses números no município, Eduardo? Olha, Bruno, ainda vejo com um pouco de preocupação pelo elevado número de casos suspeitos que ainda temos. É claro que a gente fica muito feliz e um pouco mais tranquilo quando a gente vê o número de descartados já sendo quase a metade dos casos suspeitos, e a gente espera que chegue a metade ou até supere. Obviamente espera não ter nenhum caso na cidade, e acho que toda decisão que a prefeitura for tomar, os órgãos públicos forem tomar no município de Barroso, serão e devem ser baseados nesses números, tanto nos descartados quanto nos suspeitos. O número de suspeitos é cerca de 50, 50 e poucos, ainda é um número considerável, é um número que não dá para a gente cravar que o vírus não esteja em Barroso, infelizmente, e é preciso ainda estar tomando essas medidas e tentando, na medida do possível, conciliar com outras medidas, como as econômicas e as sociais. Bom, aí é que entra a nossa discussão a partir de agora, porque a gente procura, obviamente, entender o que está vivendo a sociedade, não só barrosense, como no mundo, e isso é um movimento que acontece em todo o mundo. Algumas pessoas querem acelerar o processo ou acreditam que devam voltar às suas vidas normalmente, e outras não concordam. E a gente tem esse impasse dentro do próprio governo, né? A gente percebe
que o Executivo, o governo federal, ele tem essa visão de retorno e os governadores e muitos prefeitos com os pés nos freios. Então, é o que está acontecendo, por exemplo, aqui na nossa cidade. Nós tivemos, sem entrar no mérito político desse ou daquele que está certo, nós tivemos no último final de semana um pedido da Associação Comercial, Luizinho, aqui da cidade, para que houvesse uma flexibilização por parte da Prefeitura com relação ao decreto municipal para que possa voltar o comércio a funcionar na cidade. E hoje, em uma reunião do Executivo, a Prefeitura negou essa flexibilização. Aliás, disse que não depende só dela também e depende do Estado. Você, como um empresário, ô Luizinho, mas, obviamente, uma pessoa também que já participou do Executivo, como secretário de Finanças, como é que você vê esse pedido da Associação Comercial e essa negativa? Ô Bruno, a preocupação dos empresários, ela é geral, sabe? Os comerciantes, aqueles que vendem produtos essenciais, né, para atender a população, como supermercado, postos de combustíveis, né, e outros, aqueles que estão abertos, estão funcionando normalmente, todos eles, eu tenho conversado com eles, todos estão preocupados com os demais que estão de portas fechadas. Eu acredito que até o momento eles acumulam um prejuízo muito grande, tá? Um prejuízo enorme, isso até o momento, né? Então, a cada dia, esse prejuízo tende a aumentar cada vez mais. Mas o que acontece? Existe um decreto, né, foi publicado um decreto, uma norma, né, a prefeitura tem autonomia, o Supremo já decidiu isso, que é a autonomia do Estado e a autonomia de cada município estabelecer, né, aqueles limites. E eu estou vendo isso aí, claro, por um lado preocupado com eles, mas por outro também, um certo otimismo, porque o governo do Estado já vai começar a flexibilizar a partir da semana e vai lançar um plano de flexibilização. Eu acho que o município de Barroso deve ficar atento, não tenho certeza que eles devem estar atentos a isso, para estar adotando as medidas que precisa, porque às vezes a gente acha que aquelas medidas são adotadas por questão de opinião individual, né? A autoridade toma uma decisão, né? Fala, não, eu resolvi, vai ser assim. Não, eles têm dados em mãos, né? O governo do Estado vai estar verificando cada município que tem sua peculiaridade, né? Cada município tem um problema diferente. Tem municípios que às vezes têm um índice alarmante, né, de suspeitos, né, e não tem leite suficiente. A gente sabe que a maioria não tem, mas tem municípios que tem menos condições. Isso depende muito da estrutura de cada município. Então, eu estive ouvindo agora à tarde, uma entrevista de um assessor do governo de Minas, e eu fiquei muito otimista e, de certa forma, até entusiasmado, como se eu também tivesse meu mercado fechado, porque não é interessante para aqueles que estão funcionando. É interessante toda a cidade, né, tentando defender ali o seu recurso, aquele dinheiro que circula no município, que é por bem de todos os comerciantes, de toda a sociedade e do próprio poder público. Então, a preocupação ela é geral, ela não diz respeito apenas à CIB, não diz respeito apenas ao prefeito, não diz respeito apenas à Câmara, mas ela diz respeito à sociedade de uma maneira geral. Então, a gente tem que estar aí sempre à disposição, no caso de buscar algum tipo de solução, né, dialogar, mas eu estou tendo, assim, hoje eu já tive uma notícia, essa notícia para mim foi muito boa, e eu tenho certeza que os comerciantes, aqueles que estão de portas fechadas, e que está em desespero, eu tenho certeza, tem uns que já estão em desespero, pelo menos pode agarrar aí numa esperança para que essa solução saia o mais rápido possível, e esse coronavírus, a gente fica livre dele. Quanto mais rápido a gente ficar livre dele, menor vai ser o impacto econômico na vida de cada um, na vida de toda a sociedade. Essa questão é uma luta, né, que todos nós estamos enfrentando. Eu vou pegar carona aqui, Eduardo, na participação de um internauta nosso, que colocou aqui, ó, boa noite. Hoje a OMS divulgou através do seu diretor que o mundo nunca mais será o mesmo. O Covid-19 vai exigir mudanças de comportamento permanente. Gostaria que comentassem ao Sandro Rodrigues participando conosco, deixando a sua pergunta. Eu queria que você comentasse essa questão da OMS aí, Eduardo. Ô Bruno, eu não vi, mas acho que esse comentário que o Sandro nos traz é perfeito. Realmente, as coisas vão mudar
demais no nosso comportamento, nas nossas relações pessoais e nos nossos cuidados, em tudo, de uma maneira geral, não há dúvida que uma coisa que mexeu tanto com a vida da gente, ao ponto de limitar o carinho, o amor o amor não, mas o carinho e a expressão de carinho entre as pessoas, não tem como a gente sair indiferente numa situação dessa. Então, certamente, a colocação do internauta do Sandro é perfeita, vai haver uma mudança gigantesca e a gente tem que tentar, sempre nos momentos difíceis, tentar, de alguma maneira, tirar as melhores coisas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir tirar em todos os níveis, sabe? Só quero, Bruno, se você me permite, voltar à questão do comércio. Hoje nós tivemos também, não estou falando aqui em nome da Câmara, mas como vereador participei hoje de uma reunião na Câmara, promovida pelo presidente Ala, com a direção da CIB, e foi muito debatida essa situação de como se chegar a esse termo. E depois houve uma reunião na prefeitura, junto com o comitê, e traz essa notícia que você nos traz aí. É importante salientar que nós, inclusive, fomos questionados se somos ou não a favor da abertura do comércio. E eu ainda disse durante a reunião que, obviamente, nós somos a favor de empregos e cada vez mais empregos, como também somos a favor da vida. Essa disputa entre emprego e vida não faz sentido nenhum, só cria um discurso ruim, né, e negativo, e às vezes tira o foco do que tem que ser colocado foco. Mas acho que essa questão da abertura do comércio, e disse isso a diretoria da CIB e alguns empresários, ela deve ser feita de maneira estritamente estratégica, levando em conta muito a questão médica e a disponibilidade logística que o nosso hospital, felizmente nós temos um hospital, tem muitos municípios em Minas Gerais que não tem, mas deve ser levado em consideração tudo isso. E aí nós temos dois bons exemplos em nível estadual, que é o exemplo de São Paulo, que hoje anunciou que a partir do dia 11 de maio, não é amanhã, é dia 11 de maio, vai iniciar a abertura. E um dos pontos importantes dessa abertura de São Paulo é que as cidades serão classificadas de acordo com os números de casos confirmados, tanto de óbito quanto da contaminação, em 4 cores, de acordo com a gravidade e a situação da cidade. Um outro ponto muito importante, um exemplo importante, é a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde o prefeito, depois de uma análise minuciosa dessa questão, da capacidade que o seu sistema público de saúde tem de absorver os contaminados e internações como no CTI, ele pôde, a partir daí, abrir o comércio. Ou seja, ele entendeu que o seu sistema de saúde é capaz, hoje, de suportar a demanda que possa vir de uma abertura do comércio da volta à rotina. Então, são dois bons exemplos que tanto Barroso quanto Minas Gerais podem se espelhar para tentar chegar a esse encontro de saúde, economia e social. Antônio, eu acho que o momento de maior cuidado deve ser agora, né? Porque eu acho que os países que erraram, vide a Itália, por exemplo, erraram neste momento. Na Itália chegou-se a ter uns casos, e aí o prefeito de Milão voltou atrás e depois não teve controle sobre a sociedade. É lógico que nós estamos falando da Itália, de um país, não se compara com a nossa cidade. Mas é hora de ter uma certa cautela, né? Porque a gente não pode passar e deixar passar em branco o que está acontecendo em Manaus, por exemplo, né? A gente não pode fingir aqui, estamos no interior de Minas Gerais, eles que se virem por lá. Pelo amor de Deus, né? Se o pensamento for esse, vamos desligar isso aqui e vamos embora. Porque a gente tem que entender o que está acontecendo, principalmente dentro do nosso país, lá em Manaus, e ter muita cautela nesse momento. Temos que ter a dosagem certa ali. E como que acha essa dosagem certa, Antônio? É verdade, Bruno. As imagens de Manaus, elas foram muito chocantes, né? A gente se solidariza com aquelas pessoas, afinal de contas, são brasileiros como nós, e a gente tem essa empatia de imaginar que aquilo poderia estar acontecendo perto da gente. Então, por isso exige muito cuidado essa questão. Concordo com o Eduardo quando ele diz que não há dicotomia entre empregos e vidas. Na realidade, é preservando as vidas que nós teremos os empregos de volta em breve. Eu acredito que nós precisamos pensar nessa questão com planejamento de curto, médio e longo prazo.
Algo importante de percebermos é que não vai abrir amanhã e a vida vai voltar ao normal imediatamente, como era antes da pandemia começar. Então, por isso, nós precisamos nos prepararmos para esse mundo novo, que é inevitável que ele aconteça. Por exemplo, o Sandro comentou conosco, pediu para que comentássemos sobre as mudanças de comportamento. Uma das principais mudanças de comportamento é que agora nós já sabemos que nós temos condições de trabalhar de casa, principalmente as pessoas que trabalham com serviços. Então, eu acredito que a educação, por exemplo, pôde avançar muito, consultorias, reuniões como essas, jornalismo, a gente entendeu que é possível fazer isso de maneira remota. Então, amanhã, ainda que o comércio reabra, nós não vamos sair desesperados para a rua para poder viver uma vida que ela não existe mais. Mas a gente precisa notar também, do ponto de vista do planejamento de médio e longo prazo, que agora nós temos algumas ferramentas que nós não tínhamos no início da pandemia. Vou dar um exemplo. Nós não tínhamos máscaras, né? Não tinha produção de máscara no início, quando nós começamos com essa pandemia de Covid no nosso país. E hoje nós já sabemos que quando duas pessoas usam máscaras e elas entram em contato, isso diminui muito a possibilidade de contágio entre ambas. E agora a gente pôde perceber que as pessoas começaram a produzir, pequenas empresas no fundo de casa, as pessoas aprenderam a produzir máscaras na internet, a disponibilidade no mercado está maior também. Então isso é uma coisa que a gente não tinha antes, que agora a gente tem, e que ajuda a abrirmos o mercado, as lojas, enfim. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte, numa cidade como a nossa, não há necessidade, assim, há a possibilidade, melhor dizendo, de coordenarmos os nossos movimentos. Então, por exemplo, uma sugestão para os comércios, né, para os comerciantes da nossa cidade. Por que não colocar um telefone à disposição para que as pessoas liguem antes de ir até lá para saber se aquele é um horário de pico, se tem muita gente comprando? Por que não agendar esses momentos de compra para que a gente consiga distribuir isso ao longo do dia, ao longo da semana, para que a gente não tenha aglomerações nos lugares? Outro lado também, o setor de serviços. É muito pouco provável que a gente tenha nos próximos meses festas, bailes, né, shows. Isso tudo vai ter que levar muito tempo a mais para a gente poder voltar à rotina como ela era antes. Por isso, eu acho que a gente precisa muito de um planejamento de curto, médio e longo prazo para sair dessa situação. Com certeza. Deixa eu só colocar essa pergunta aqui e colocar o Eduardo em evidência com a gente, mais o Luizinho aqui. Eu vou ler para vocês, aí vocês estão vendo aí, né? Uma das nossas internautas participando, a Aline Tchuca, ela falando o que fazer diante dessa situação, Luizinho. Por exemplo, acompanhar a maioria ou respeitar um decreto? Acho que respeitar o decreto, é por aí, né, Luizinho? Respeitar o decreto. Eu acho que quem está errado, né, é quem está desrespeitando o decreto. Existe uma norma que foi estabelecida pelo poder público. Agora, o poder público tem que estar acompanhando também, né, Bruno? Porque não pode deixar. O decreto ele foi publicado e ele precisa ser cumprido. Cumprido não apenas pelos comerciantes, né, mas pelo próprio poder executivo, que tem que estar acompanhando, dialogando com essas pessoas. Né? Não adianta também chegar e estar multando, que eu acho, até porque eu acho que nem não teve nenhum caso de multa, nem sei se o decreto também permite multa, mas eu acho que tem que estar acompanhando isso aí, e um conselho que eu dou é respeitar. A gente sabe que é difícil, sabe que é complicado, né? Eu sou comerciante também, eu já fali 2, 3 vezes, tive que ressuscitar das cinzas, né? E eu sei que isso não é fácil, eu senti na pele, eu sei o que eles estão passando, sabe? Então, eu acho que deve respeitar. Mas aí, Bruno, só pegando um gancho também no que uma pessoa de Contagem acabou comentando aí, mas eu quero comentar também sobre o Sandro. Primeiro sobre o Sandro, porque achei interessante que ele colocou, e que realmente, né, a OMS falou uma coisa muito certa que a gente vinha comentando. Parece que semana retrasada nós comentamos isso aqui, sabe? Sim. E o mundo não vai ser mais o mesmo. Ele está mostrando para a gente que nós temos que ser mais solidários, viver mais em sociedade, né, ser mais envolvido com as questões públicas, ter mais organização, investir mais na saúde, mais na assistência social, sabe? Isso tudo é um aprendizado, Mas essas mudanças ainda vão ter, assim, muitas reações também opostas, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com o país, né? Mas é preciso persistir nessas mudanças, porque
o Antônio falou, já tem coisas melhorando, nós já estamos aprendendo a trabalhar em casa, né, já estamos aprendendo a distribuir produtos pelo WhatsApp, então isso é muito bom. Só te interrompendo, para você ter uma ideia, eu fiz compras do mês pelo WhatsApp. Você sabe qual é o supermercado, Luizinho? Imagina. Supermercado Moreira. Supermercado Moreira, WhatsApp. Obrigado. E a dica é assim, ó, fale os seus produtos pausadamente. Você tem que gravar o áudio, Eduardo. É assim que funciona. Você tem que fazer uma compra. Que merchandising, hein, Luizinho? Mas olha aqui. As lambada, chibatada, ensina a gente, né? Com certeza. Deixa eu só colocar a Leia Cerqueira, que está participando conosco também, Eduardo, que ela coloca uma questão aqui, ó. Quanto a reabrir parcialmente o comércio, não é competência da prefeitura, já que é um decreto estadual. Não é assim que funciona? É por aí, né, Eduardo? Bruno, eu disse isso hoje na reunião com a CIB. Houve um entendimento do Supremo, né, de que de dar autonomia a estados e municípios. Mas para mim não está claro, te confesso que eu não vi a decisão do Supremo de forma completa, mas não está claro se o município tem autonomia em relação ao estado, já que existe no estado de Minas um decreto. O que a gente vê, e você já disse aqui, parece que o governo do estado está preparando para os próximos dias um protocolo de flexibilização para a abertura do comércio, que é como os municípios devem fiscalizar e atuar em cima dos comércios nas suas cidades para poder ter essa abertura, e certamente essa flexibilização vai levar em conta os casos confirmados. Mas esse é um entendimento importante que a Leia nos traz, de que há uma questão jurídica que precisa ser levada em conta totalmente. Se o entendimento do Supremo permite que o município seja independente, aí sim cabe ao prefeito. Caso não, nós temos que seguir o decreto maior, que é o decreto do governador. Então, é uma questão, talvez a primeira questão a se ver antes de qualquer atitude em relação a isso. Concordo com a Léa. E pelo que eu vi também, Eduardo, eu acho que o Estado de Minas deve seguir quase que o mesmo protocolo que vai ser adotado no Estado de São Paulo. Vai ser gradativamente, eles vão verificando ponto a ponto, né, aqueles tipos de serviço, de prestadores de serviço que podem funcionar. Então, assim, não é de uma vez falando assim, todos estão autorizados a abrir. Isso vai ser avaliado de acordo com cada município. Ô Bruno, só mais uma coisa para complementar, se me permite também. Conversando com o presidente da CIB hoje, o André Liano, ele me mostrou uma minuta, uma sugestão de classificação de cada comércio, de acordo com o seu tipo, com o seu tamanho, por cor. Ou seja, o comércio com maior possibilidade de aglomeração receberia uma cor mais forte, e assim vinha sendo classificado, como a gente tem no Hospital de Barroso, de acordo com o tipo de enfermidade. A gente tem bons exemplos, mas também aqui a gente pode, a partir do entendimento de que é possível o sistema de saúde nosso comportar, buscar alternativas para fazer isso. Agora, na minha opinião, tem duas questões muito importantes para que isso possa vir a funcionar, seja agora ou a médio prazo. Uma é a fiscalização disso. A prefeitura precisa, e talvez a CIB possa ser uma parceira importante nisso, está fiscalizando para que essa flexibilização seja feita de forma responsável, se ocorrer, e vai ocorrer, em algum momento vai ocorrer. O segundo ponto muito importante, Bruno, que eu defendi, tenho falado muito, não sei se os companheiros concordam, nós temos 2 trevos. Claro que não são as 2 únicas entradas da nossa cidade, nós temos as entradas rurais. Mas os 2 principais trevos precisariam, né, fica aqui a nossa humilde sugestão ao Poder Executivo, sabendo de toda a dificuldade que o Poder Executivo tem, mas talvez blindar esses 2 trevos seria muito importante, Bruno, porque se a gente levar em conta, o vírus não chegou no Brasil no ar. Alguém foi contaminado na Europa ou na China e trouxe esse vírus e aí foi proliferando. E é o que a gente não quer que aconteça em Barroso, e tem tudo para fazer o máximo possível para reduzir essa possibilidade. Talvez os 2 trevos não é fechar a cidade para ninguém entrar, mas é haver uma triagem nessa entrada. Eu acredito que isso seria possível e ajudaria muito, porque
desde o início do decreto até hoje, apesar de, nesses últimos dias, últimas semanas, estar havendo um aumento do pessoal andando pelas ruas, talvez esses primeiros 15 dias que a população levou muito, mas muito a sério, talvez tenha sido o que evitou esse vírus chegar em Barroso e até hoje a gente não tem um caso confirmado, viu? São atitudes, né, que a gente espera, obviamente, do Poder Executivo e, lógico, você como representante do Legislativo trazendo essas sugestões e os cidadãos também que participam, como nós estamos participando aqui já há algumas semanas, Luizinho, o próprio Antônio, os internautas, que é muito importante a participação. Enfim, a gente com a nossa live aqui, debatendo esse momento tão conturbado, tão complicado, via home office, a gente trazendo aqui os detalhes, a situação em que estamos vivendo agora. São vários assuntos, e para a gente não deixar de fora o que está na nossa pauta, eu queria ouvir principalmente do Antônio, só colocar um comentário que eu acho que é pertinente sobre o que o Eduardo estava colocando, que é do Joatan Bartolini, que é a barreira sanitária. Boa ideia. Tem muitas cidades adotando. Então, tá vendo? Essa força da internet, ela é interessante. A Rosângela está apoiando, diz ela que falou tudo, enfim. São medidas que a gente vai colocando aqui e a população, você que está aí do outro lado, por favor, discorde, é para discordar mesmo, é para concordar. Aqui é um canal totalmente interativo com esse intuito. Ó, o doutor João Vitor está assistindo, está participando conosco, a Marcilene, conhece aí, Eduardo? O doutor conhece, né? Um abraço para o doutor, saudades, doutor. Marcilene também conheço. Passar para a gente se encontrar. Ai. Enfim, são várias pessoas participando conosco. Deixa eu ver essa questão que a gente já coloca ao vivo mesmo. Boa noite. Temos comércio na cidade, 7 salários mínimos de aluguel por mês, mais 10 colaboradores diretos, o que eu falo para o imobiliário e para os colaboradores que estão em situação de calamidade. Como é que fica essa situação, ô Luizinho, o Belotti Oliveira colocando essa situação para nós aí? O Eduardo, é preocupante porque, veja bem, 7 salários, né, mínimos por mês, né, mais 10 colaboradores diretos, né? Então, assim, pesa. Eu acredito que ele não deve estar dormindo tranquilo, né? Seu sono deve estar sendo interrompido a cada noite, e a cada noite que passa, né, fica pior ainda, sabe? Então, o que eu acho é que a gente tem que chegar realmente num consenso. A gente espera que o governador de Minas, né, ele solte aí esse plano dele aí de forma que não vá prejudicar a saúde, que eu acho que é importante, igual vocês falaram aí, que primeiro é a vida, né? E depois é que a gente preocupa com a parte econômica, mas a situação econômica pode adoecer uma pessoa, né? A pessoa ali, né, o emocional da pessoa pode não suportar, a pressão é muito grande, né? Queira Deus que daqui a pouco, né, dentro de pouco tempo, se resolva, né, tanto a situação da pandemia quanto a situação econômica desse pessoal. Eu tenho certeza absoluta, viu, Eduardo, Antônio, Bruno, pessoal que está ouvindo. Eu imagino o que essas pessoas que estão com o comércio fechado devem estar passando. Estou falando isso por questão de empatia, porque eu já passei por problemas dificílimos, achei que não fosse superar, mas Deus me ajudou porque eu tive saúde e consegui depois, a gente conseguiu recuperar. Se Deus quiser, vai aparecer um caminho aí para esse pessoal, né, para todos nós estarmos saindo bem nessa situação. Bom, como eu disse, o canal nosso ele é democrático. O nosso amigo Luciano Napoleão participando, discordando do Eduardo, ele discorda das barreiras físico-sanitárias, e aqui a gente traz todas as opiniões, desde que feita moderadamente, com educação. Está aí a opinião, e fiquem à vontade para mandar sugestão também. Está aí a posição do Luciano Napoleão participando conosco. Eu agradeço, Luciano, pela participação. A gente só não vai ficar preso nesse assunto, Antônio, porque, não que ele não seja importante, obviamente, é muito importante, mas é porque numa entrevista que eu tive com a secretária de Desenvolvimento Social, Ariane Figueiredo, ela me falou sobre uma situação que eu acho muito séria, e você, como sociólogo, eu queria ouvir a sua participação sobre essa questão da violência doméstica que está crescendo em Barroso. Como é que você viu aquele depoimento da Ariane, Antônio?
Bruno, essa de fato é uma questão muito séria, que eu tive a oportunidade de conversar com a secretária e chamar atenção para esse problema, porque isso já vinha aparecendo em outros municípios. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, a quantidade de denúncias de violência doméstica cresceu cerca de 50% no início da pandemia, na primeira semana. E na nossa cidade não é diferente. Na realidade, a violência doméstica ela é resultado de um processo de tensão entre as pessoas que vivem naquele ambiente. E a gente pode associar esse dado a um outro dado também muito relevante desse momento agora, que é o alcoolismo, o consumo exagerado, né, de álcool, na verdade, o uso e abuso de álcool e outras drogas. A OMS, inclusive, recomendou que esse consumo fosse, de alguma forma, olhado com atenção para as autoridades de saúde dos países, porque ele cresceu muito durante a pandemia. E essa é uma mistura explosiva. Então, você tem tensões familiares, sociais, que elas se acumulam ao longo do tempo. As pessoas convivendo agora mais de perto, elas, de alguma forma, ficam afloradas. E você tem ainda esse outro elemento explosivo, que é o uso e abuso de álcool e outras drogas. O poder público, ele pode e deve fazer muito com relação a esse problema. Eu sugeri, inclusive, à secretária a criação de uma espécie de botão de pânico. Seria coisa simples, uma espécie de número de WhatsApp, para que essas pessoas pudessem entrar em contato por escrito, porque às vezes falar dentro de uma casa pequena com as pessoas e denunciar é muito difícil. Mas talvez por escrito as pessoas tenham mais capacidade, condições de fazer uma denúncia como essa. E ela me disse que essa era uma boa sugestão, que eles implementariam e que eles estariam também em contato com a Polícia Militar. Mas para poder fazer também uma ação como essa no município, é preciso ter uma retaguarda muito forte, porque não basta simplesmente autuar, ou às vezes a própria prisão em flagrante pode acontecer, mas você precisa dar condições para que essas, principalmente no número dos casos são mulheres, né, que são violentadas, ou crianças muitas vezes, para que elas tenham um lugar seguro para poder ir, caso elas precisam sair do lar, para evitar a continuação de um processo como esse de violência doméstica. Então, o poder público precisa estar preparado para essa escalada no número de casos de violência doméstica, mas não é fácil, porque isso pegou todos nós de surpresa. Então, é um efeito colateral muito danoso dessa epidemia, mas que a gente precisa ter uma atenção muito especial a ele, porque os problemas que estão dentro das casas das pessoas muitas vezes são invisíveis aos olhos do poder público. Então, criar esses canais de comunicação, como um botão de pânico via WhatsApp, é fundamental para a gente poder não dar visibilidade para isso, porque de fato a gente precisa de privacidade, mas para poder dar vazão a esse pedido, esse clamor por segurança, né? Por ajuda que as pessoas podem estar tendo nesse exato momento. Então, acho que isso é uma questão muito importante, que a gente precisa tratar dela aqui, e que bom que foi trazido por você, Bruno. Não é, esse botão do pânico achei interessante. E escrever ao invés de falar, às vezes a gente não se atina para esses detalhes, mas é verdade. Uma pessoa em situação, né, Luizinho, dentro de uma casa pequena, não consegue gravar um áudio, tem medo do marido. A gente sabe muito desses fatos de mulheres que apanham e não conseguem relatar essa situação. E a gente fala de uma realidade que está na nossa cidade. Então, esse escrever para o WhatsApp, para ter a interferência dos poderes, ele é muito interessante. Ô Luizinho, isso tudo já é o reflexo do que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala que o mundo não vai ser mais o mesmo, são as coisas boas e ruins. Então, essa violência, com essa bebida em excesso, ela tende a aumentar também. Sim, exatamente, eu concordo plenamente contigo. Agora, é importante deixar claro também, Bruno, que às vezes a pessoa ouve falar em violência doméstica e acha que é só marido, né, espancando a esposa pancando o marido. Mas existe entre irmãos, né? Isso aí vai muito do emocional da pessoa, que ela, né, a pessoa às vezes fica estressada, endividada, não consegue receber os R$600 do governo, né? Tá faltando alimento, não tem crédito para comprar em todos os lugares, então isso tudo vai acumulando, então vai dando uma certa, um clima, né, vai puxando para o lado do clima da violência, e eles, nessa hora, eles correm para onde? Eles vão para o CRAS, para a assistência social, que é uma espécie de plantão, né, social da sociedade, realmente é lá que tem que ir. Aí a gente fica preocupado com aqueles casos que ficam omissos, e a pessoa tem medo, tem receio de denunciar, né, Bruno? Então, é isso que está acontecendo. E eu tenho, sim, a gente tem supermercado aqui numa parte,
né, numa área mais, como se diz, né, pessoal mais carente, e a gente tem conhecimento dessa situação de violência doméstica dentro de casa e coisas até absurdas mesmo, sabe? Então, foi bom vocês terem levantado essa situação aí, para a gente até passar conselho, não só para aquelas pessoas que estão em casa, que às vezes não estão nos ouvindo, mas os que estão ouvindo, ajudar a aconselhar a pessoa, procurar o CRAS, procurar assistência social, né, ligar para a polícia, né? Isso não pode ocorrer. Muito bom. São 7h57 da noite, a gente está ao vivo com o programa Em Pauta, debatendo aqui o Covid-19, enfrentamento ao coronavírus aqui na nossa cidade de Barroso. E é muito bom a gente trazer esse debate para a nossa realidade, para a gente poder saber como que nós estamos e se estamos enfrentando de fato da maneira correta essa doença na nossa cidade. Nós temos aqui hoje o ex-secretário de Finanças do município, o Luiz Moreira, o Luizinho, tem um vasto conhecimento do executivo, também é empresário na nossa cidade, também está sofrendo com tudo isso, diga-se psicologicamente e financeiramente. Nós temos o sociólogo Antônio Claré, que sempre está participando conosco, tem um conhecimento vasto também pelo Estado, tem acostumado a enfrentar outros, né, Antônio, outros problemas pelo Estado. Você me falava outro dia, deixa eu só acabar de complementar colocando o Eduardo, que é o nosso vereador Eduardo Pinto, que é representante do Legislativo hoje, essa live para a gente debater essa situação de Barroso. Mas, Antônio, você me falava outro dia que o Estado se preparava para enfrentar essa situação. E eu tenho percebido, principalmente em Belo Horizonte, uma posição do governo, através do Zema, né, do governador, e uma posição divergente por parte do prefeito de Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil. Eu acho que as divergências elas podem até existir, ou existirem, mas como que tem que trabalhar nesse momento? E aí depois o Eduardo também pode dar a opinião dele. Como é que tem que trabalhar nesse momento executivo, legislativo? Tem que falar a mesma língua, né? É verdade, Bruno. E essa questão que você traz é muito interessante porque ela mostra o que é, de fato, o significado de uma liderança real em um momento de crise. Porque aqui no Estado houve uma certa demora do governo estadual em agir, mas a prefeitura municipal, no caso da nossa capital, ela agiu com muita rapidez e com muita ênfase também, adotando as medidas de quarentena, adotando as medidas recomendadas pela OMS quando ainda eram polêmicas no início. Isso fez com que o Estado viesse a reboque da capital, e não o contrário. E é muito interessante a gente perceber isso, como que muitas vezes quem ocupa um espaço de poder no nosso país, ele simplesmente abre mão de liderar. E aí não existe vácuo na política, não existe vácuo de poder. O que acontece é que outras pessoas, personalidades, ocupam esses espaços. E elas lideram principalmente pelo exemplo. Então, quando a gente olha, por exemplo, aquela entrevista que o prefeito de Manaus deu essa semana, aquilo é algo que nos inspira, que nos faz tomar atitude, que nos faz mudar o nosso comportamento. E quando as pessoas se negam a tomar atitudes coerentes, né, embasadas, com dados reais, concretos, e ficam divagando ou simplesmente fundamentados em fake news, isso não passa nenhum tipo de confiança e credibilidade. São elementos essenciais num momento como esse de crise. Então, esse caso que a gente está debatendo aqui agora, ele é muito interessante, porque mostra que liderança, de fato, ela não tem a ver simplesmente com a posição em que a pessoa ocupa, mas sim com a sua capacidade de dar o exemplo e de inspirar outras pessoas, eu diria. Queria que você comentasse também, Eduardo, essa questão. Aproveitar, deixa eu registrar aqui o Wembley, Zé Pinheiro, participando com a gente também. Obrigado pela audiência aí, Wembley. Bruno, o Antônio tocou num ponto muito interessante, a questão da liderança. E numa cidade, o líder maior é o prefeito, no estado o líder maior é o governador, no país um presidente. E essas pessoas são eleitas justamente para liderar, especialmente no momento de crise, e essas pessoas são as que precisam desatar os nós de todos esses desafios que a gente colocou aqui, que vai desde a reabertura de um comércio e ajudar aquela pessoa a não ter ainda mais problemas para pagar o seu aluguel do estabelecimento, como já vimos aqui, pagar seus colaboradores, e vai até a outra ponta, que é atuar
na questão de evitar, Bruno, a questão da violência doméstica. Então, esses desafios, que não são poucos, precisam ser enfrentados e precisam de atitudes, muitas vezes, criativas, como no caso da violência doméstica, o Antônio trouxe a questão do botão do pânico, né, através, talvez, de um WhatsApp, que é importante. Então, cabe a esse gestor, que é o líder escolhido para tratar nesses momentos, achar esses caminhos. E para achar esses caminhos, ele vai ter o suporte de uma Câmara Municipal, do Parlamento, vai ter o suporte dos técnicos. Então, a partir daí vai poder esse líder tomar as suas atitudes. Os desafios são muitos, às vezes as soluções não consegue se chegar a muitas delas, às vezes a solução depende de questão financeira, às vezes depende de outras questões, mas é esse líder, esse chefe dos poderes, especialmente dos poderes executivos, que vão saber e ter que buscar os mecanismos. Eu acho que essa questão da liderança ela é fundamental para enfrentar da maneira correta esse momento tão difícil, com tantos desafios em vários segmentos, e que não é fácil, não está sendo fácil enfrentar, certamente. Muito bem. Então é isso. Só para as pessoas que não estão acostumadas ainda, nós temos essa live aqui, na verdade ela era gravada, hoje nós estamos estreando, debutando aqui, essa nova plataforma, recebendo o vereador Eduardo conosco, o Antônio e o Luizinho são colunistas do Barroso em Dia, então a gente está sempre debatendo esses assuntos e, lógico, obviamente, com a sua participação, que é o mais importante para nós aqui, que vale a sua audiência, que a gente quer levar até você um pouco de informação e, obviamente, a sua contribuição conosco também. Você pode participar mandando mensagens. A gente está entrando aqui na reta final, a gente tem 1 hora de live, a gente sempre faz 1 hora de live, estamos com 52 minutos aqui. A gente está entrando aqui numa reta final, eu queria ouvir de vocês uma expectativa. É lógico que ninguém aqui vai falar, eu acho que vai passar, vai ser tal dia, vai... Como é que Luizinho, você tá apreensivo nesse momento? Você tá cauteloso, receoso? Qual que é o seu sentimento neste momento? Você acha que está passando? Ô Bruno, nós estamos passando agora, nós estamos chegando na fase, né, que você falou no início, né, todos estão preocupados com a curva, né, essa curva, se a gente pelo menos perceber que ela já está estabilizando, não digo nem de forma ascendente, né, descendente, mas se ela já estiver estabilizando, já vai dar na gente um entusiasmo muito grande, sabe? A gente já vai ficar feliz, a gente já vai ficar satisfeito de saber aquilo ali, porque o clima não está bom, a gente tem percebido isso aqui, porque o supermercado, a gente tem um supermercado, conforme eu já falei, numa área, né, de pessoal assim, mais carente, e a gente tem percebido uma aflição muito grande com esse pessoal. E pode ter certeza absoluta que teremos sérias consequências depois. Isso não é ser pessimista, é ser realista. Consequência principalmente do ponto de vista emocional, né? Eu acredito que a Secretaria de Saúde, né, do município deve depois estar preparando psicólogos, sabe, para estar conversando com esse pessoal, porque a coisa está realmente complicada. E, na verdade, não deu tempo, né, Bruno? Não deu tempo, porque surgiu lá em Wuhan, né, na Coreia, e de cá o resto do mundo começou a pensar, isso é problema deles, não é problema nosso, né? E, no entanto, chegou com uma velocidade muito grande, com a velocidade do próprio avião que trouxe, né? E pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém se preparou, né? Você vê que está faltando coisas, está faltando insumos, está faltando EPIs, né? Estão improvisando respiração para a pessoa com sacos plásticos, né? E a preocupação aumenta, fica maior ainda quando a gente vê que os profissionais de saúde, aqueles que estão cuidando, que a gente confia nos cuidados deles, estão virando paciente. E aí a gente já fica mais preocupado ainda, sabe? Mas eu estou com muita fé, eu acredito, algo está me dizendo que na próxima semana a coisa já vai começar a melhorar, sabe, Bruno? Não sei. Tomara. Eu acho que sim, tomara a Deus que sim. Tomara. Duas notícias que eu gostaria de trazer. Acho que eu li por alto, assim, um profissional da saúde de 32 anos que morreu hoje, chocou muita gente. Obviamente, não só pela idade, se fosse um idoso, a gente estaria lamentando também, mas é porque são pessoas que estão na linha de frente. Então, quando a gente vai para a rua,
pede para voltar. Eu acho que tem que ir voltando gradativamente. Mas quando a gente faz isso, será que a gente está pensando nessas pessoas que estão na linha de frente? Esses familiares de um enfermeiro aqui de Barroso, quando a filha dessa pessoa sai de casa, seu filho é enfermeiro, ele saiu de casa para trabalhar, seu pai é um médico, seu irmão é um médico, e aí? Essas pessoas que estão na linha de frente, a gente tem que pensar muito nessas pessoas. E, Antônio, eu aproveito para ouvir de você. É lógico que a gente tem uma perspectiva muito grande, mas um realismo também muito grande, né? Que tem que ser muito realista nesse momento. Bruno, você falou muito bem. Tem muita gente na linha de frente, muito exposta a esse vírus. Os principais infectados no nosso país hoje, né? Na verdade, quem foi mais contaminado, de fato, são os enfermeiros, são os médicos, são os atendentes nos hospitais, né? O pessoal da faxina. Então, a gente tem que ser muito grato a essas pessoas por eles estarem hoje preparados para poder nos atender em caso de uma necessidade. Mas tem muitos outros profissionais também que estão na rua para poder fazer a nossa economia minimamente girar e atender as pessoas. Luiz está aqui, né? As pessoas dos supermercados, dos itens de primeira necessidade, os frentistas, os caminhoneiros. A essas pessoas também nós temos que ser muito gratos. E a gente tem que ter a consciência de que quando nós ficamos em casa, essa é a forma que nós temos de proteger as pessoas que estão nos protegendo. Porque se todos nós estivéssemos circulando, nós colocaríamos essas pessoas em um risco maior do que elas já estão. Por isso a gente precisa ter consciência. A melhor forma de agradecer a quem está na linha de frente é tomar as precauções necessárias para que nós não sejamos agentes e vetores de transmissão desse vírus. E até, se você me permite, Bruno, pegando um gancho do que o Antônio falou, importantíssimo que ele falou, até pegando um gancho aí, Antônio, um vírus que ainda não tem um remédio, não tem uma vacina que combate, né, mas que depende única e exclusivamente de cada um de nós, né, manter o isolamento e o distanciamento, né, e isso não é difícil, é só a gente persistir, lembrando as pessoas e orientando as pessoas com relação ao isolamento e ao distanciamento, que é o mais importante até o momento. Travou aí? Bruno, consegue nos ouvir? Bruno Eduardo. Deu aí, voltou, Bruno? Voltando aqui. Tá voltando aqui. Isso é muito normal, muito comum, porque é uma plataforma de internet, é o que nos cabe, e é o que tem que ser no momento mesmo. Aproveita, deixa para a gente informar que a Prefeitura de Barroso continua optando pelo fique em casa, e quando a gente fala fique em casa, eu vou morrer de fome, eu não consigo ouvir essa frase, jamais. Não é isso que a gente está aqui. Tá caindo a internet aí? Não, aqui tá beleza. Agora tá ok. Mas, enfim, só para a gente complementar, então, a Prefeitura reforçando, Eduardo, hoje, essa questão que continua valendo o decreto municipal. Continua valendo, Bruno, né, a posição hoje da Prefeitura. Voltando a uma questão que você abordou rapidamente, da questão, às vezes, do desencontro de posições a respeito do governador e do exemplo que você deu do prefeito de Belo Horizonte, o Antônio comentou sobre isso, e talvez o Antônio vai concordar. Veja bem, eu acho que quanto mais próximo o gestor está do hospital da sua cidade, que ele financia direto ou indiretamente, maior a preocupação e maior a cautela que ele tem para tomar uma medida mais de abertura nesse momento. Porque é o gestor do município que conhece a realidade do seu hospital, junto com o diretor do hospital, junto com o seu secretário de saúde. Às vezes, quando o gestor está um pouco mais afastado, até pelo seu grau seu grau na instância, né, seja estadual ou federal, mas talvez ele ache que a abertura seja possível. Mas é o gestor que está na cidade, que está no município, que sabe a realidade que muitas das vezes vai permitir, né, dar esse passo para a abertura, que eu tenho também muita
muita confiança, muito otimismo, que nós estamos muito perto disso, né? E, Bruno... Só não pode relaxar, né, Edu? Exatamente, porque se relaxar nesse momento, olhando a curva, talvez vai prorrogar isso, né? E eu acho que a gente está muito perto de voltar, se Deus quiser, a nossa rotina, né? Essas medidas, esses desafios estão precisando ser enfrentados paralelamente às atitudes sanitárias, né? A gente tem aqui uma discussão que sai diversas possibilidades. Quando a gente defende, por exemplo, a barreira sanitária, não é de definitivamente deixar que as pessoas não entrem na cidade, mas essa barreira é para justamente mostrar as cautelas que essas pessoas devem, por exemplo, vai um fornecedor entregar um material para o Luiz, e quando ele entrar na cidade, passar pela barreira, ele já vai ser orientado, ele já vai ser verificado, por exemplo, febre, pode ser verificado o uso dos equipamentos necessários, e esse controle vai poder, talvez, ser um controle também da possibilidade de uma eventual contaminação. Então, os desafios são enormes. A gente está, né, enquanto Câmara, enquanto vereador, na função de representar à disposição do nosso município, do Executivo, para ser parceiro e ajudar no que puder com as nossas ideias, sugestões e trabalho de alguma maneira, Bruno. E ter fé em Deus que tudo vai melhorar e a gente continue podendo, em breve, né, poder abraçar todos. A gente tem que entender que é um momento difícil para todo mundo e que possa sobressair aí o discernimento, a paciência, o entendimento, porque é preciso entender que as coisas não voltarão de um dia para o outro, como disse o Luizinho. O mundo não vai ser o mesmo de amanhã para depois, não. Então, as coisas têm que ser aos poucos, não adianta, não é só você que vai perder dinheiro, todo mundo vai perder um pouco, tem gente que vai perder muito mais que isso e já está perdendo, são vidas. Bom, deixa a gente despedir aqui, porque semana que vem a gente faz outra aqui, tá combinado, Antônio? Combinadíssimo. Combinado. Ô, Bruno, só deixar uma rapidinho aqui. Eu acho que nesse momento, né, o que a gente tem que passar para as pessoas é que elas não fiquem engolindo os problemas sozinhos em casa. Né? Que procure o vizinho, procure o colega, né, para conversar. Se não quer entrar num debate, que eu acho importantíssimo isso aí que você criou, né, eu não canso de parabenizar você por esse espaço, né, mas que as pessoas procurem a gente. Né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês aí vai negar uma orientação, né, vai negar a discutir a ideia. Quem sabe juntos a gente possa encontrar caminhos. Eu tenho percebido que tem muita gente sofrendo calada em casa. Isso não é bom. Procure as pessoas, né? Pode não ter conhecimento com aquela pessoa, mas eu tenho certeza que ela vai estar disponível para estar colaborando com você e dando algum tipo de sugestão ou ajuda se for necessário, seja quem for. Ótimo, muito bem colocado, Luizinho. E essa questão psicológica ela é muito importante nesse momento, porque aquele reflexo do bolso vem para a mente, da mente vai para o bolso, e aí a pessoa já se perde. Então, essa ajuda psicológica ela é importantíssima, acredito eu, o Antônio já colocou isso também, o município vai trabalhar nisso pós-pandemia, não é o momento agora, obviamente que nós estamos enfrentando ainda, mas eu tenho certeza que o município vai saber enfrentar isso também. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui hoje, te agradeço desde já e até uma próxima. Bruno, eu te agradeço, te parabenizo por essa ferramenta, né, que tem sido muito importante, trazendo discussões e temas muito importantes, né, dentro disso tudo que a gente está vivendo. E é importante a gente deixar claro também uma questão de política, e talvez até de sociologia, de pensar que na eventualidade do ser humano ter esse problema de estar, de toda maneira, no caso da economia, impossibilitado de exercer sua atividade, ter sua renda, o Estado tem que agir. O Estado precisa atuar nesses casos em que ele está, às vezes, que o ser humano, que o cidadão está impossibilitado. Tem que atuar no caso de ajudar na questão da economia, tem que atuar nos casos sociais, seja na distribuição de renda ou seja na atuação de violação de direitos, como é o caso que a gente falou. O Estado em si, nação, Estado de Minas Gerais e Prefeitura, dentro das suas limitações, precisa estar sempre atuando no que, às vezes, o cidadão está limitado. Muito obrigado pela oportunidade de falar com
com vocês, grandes amigos, e com a oportunidade também de falar um pouco, expressar um pouco das nossas opiniões para a nossa querida população. Eu que agradeço o carinho, aliás, agradecer o carinho dessa audiência aqui maravilhosa, o pessoal participando conosco, um minutinho da paciência de vocês, só para a gente agradecer. Tem aqui o Léo Vilela, que está participando com a gente, parabenizando o debate, que é de extrema importância. Enfim, tem pessoas que divergem, mas a gente traz a opinião também, obviamente. É o caso do Leomar Bedes. Grande Leomar, um abraço para ele. Ele perguntando se tem algum estudo científico que comprova que o isolamento social é eficaz, Antônio. Parece que na Espanha e na Itália não foi bem assim. Você sabe alguma coisa nesse sentido rapidamente? Não, tem vários. Leomar é um grande amigo, e a gente sempre debate na internet. Isso é legal. Ô, Leomar, vamos seguir as diretrizes da OMS, porque nós temos ali a reunião de cientistas renomados no mundo todo. Gente que pesquisa isso, não é de hoje. Por exemplo, vou te dar uma recomendação aqui, Átila Yamarino, que talvez seja o maior epidemiologista no Brasil hoje, biólogo, né, um grande estudioso desse tema, desde o Ebola, décadas, tem 2 pós-doutorados nesse tema. Ele tem um canal no YouTube, tem presente em todas as redes sociais, é só segui-lo que você vai encontrar as fontes dessas informações científicas todas. Mas pode ficar tranquilo, seguro, que o isolamento social é sim uma ferramenta eficaz para poder enfrentar essa pandemia, e isso é comprovado cientificamente, em outras pandemias também, historicamente. Pode ficar tranquilo, Leomar, que você não vai errar ficando em isolamento social. Que legal. E o bom é isso, sabe? As pessoas podem divergir, devem divergir, e a gente traz as opiniões. Caiu. Este isolamento, só em Belo Horizonte, já poupou 200 vidas. Então, pouco, eu acho que a gente está falando de vida, não se discute nenhuma. Mas, enfim, agradecendo o pessoal que está participando conosco, a Marcelene participou, está agradecendo aqui. Enfim, são várias participações. Maria Helena que assistiu com a gente. Quero agradecer esse pessoal, que é por eles que estamos aqui fazendo este Em Pauta, esse bate-papo, que a gente marca aqui um novo encontro na semana que vem, tá? Na terça-feira a gente se encontra aqui, tá, Luizinho? Estou esperando vocês, Eduardo, Antônio. Prazer. Pode contar comigo. Um abraço, boa noite para vocês. Então tá bom, tá lá disponível no Facebook do Barroso em Dia, na fanpage, todo este bate-papo, 1 hora de bate-papo sobre esse Covid-19 na nossa cidade. A você, muito obrigado pelo carinho e até uma próxima.